Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção sem início, sem fim e outro acontecimento. Aivu é fala e é amor também. Curso Mumbiá Guarani. É um projeto de pesquisa, documentação e informação, capacitação e promoção do patrimônio cultural imaterial e diversidade linguística Mumbiá Guarani, ministrado por Juliana Querechu e Verá Tupan. Começa agora o curso de Língua e Cultura Mumbiá Guarani. Aivu é fala e é amor também. Então, eu vou ler 2 vezes, bem pausado, para vocês conseguirem escutar, né, como que se fala esse apóstrofo ou anglotal, que a gente sempre fala também, que é esse pontinho aqui que dá um som de acento, né?
tem acento agudo, né? Que tá o A, E, I, né? Para ver, porque ele dá uma pausinha, né? Ele dá uma parada, assim. O Gustavo fala que é a hora de respirar. Então, eu vou ler bem devagar também para vocês lerem depois. Vou ler 2 vezes. Jaje oi, jo pive i. Jaje oi, jo pive i. Nyama e, nyanereta. Nyama e nyaneretane. Nyama e nyaneretane. Ipora vai paete. Ipora vai paete. Nyama e. Nyanyemboate. Nyama e. Nhanhemboate. Então, Jaje oi, jopive i. Jaje oi, jopive i. Nyama e nhaneretane. Nyama e nhaneretane. Ipora vai paete. Ipora vai paete. Nyama e nhanhemboate. Nyama e nhanhemboate. Jaje oi, jopive i. Jaje oi, jopive i. Nyama e nyanene tane. Nyama e nyanene tane. Ipona vai paete. Ipona vai paete. Nyama e nyanyemba tu. Nyama e nyanyemba. Jaje o jopive i. Jaje o jopive i. Nyama e nyanene ta. Nyama e nyanene ta. Ipona vai paete. Ipona vai paete. Nyama e nyanyemba tu. Nyama e nyanyemba tu. Protected. Então vamos lá para tradução. Já de oi. De oi é só de ir, né? Quando fica o já, isso, nós, que seria embra, nhande. Isso. Então, assim, o já, ele é de nhande. Então, nós, né? E, então, ficaria, né? Vamos. Então, nós vamos. Então, quando é nhande, nhandequere, fica, né? Nesse sentido. Jaje oi, né? Pode ser jaje oi pame i, jaje oi jopive i, né? Que ele traz para esse sentido do nhande, nhandequere, que é sempre em coletivo, né, de todos, né? Então, aqui fica jaje oi, né, nós vamos ou vamos, no sentido de muita gente, sempre num coletivo. Aqui, quando fala jopive i, acompanhados de estar juntos, né? Então, assim, jaje oi jopive i. Ou pode ser também, se facilitar, vamos todos juntos, que poder ele traz para esse sentido também, né? Tem uma fala de que Tiramanquara e Tidariquara falam muito, né? Os avós e avós. Ele fala muito que o caminho da espiritualidade, ela nunca a gente nunca está só, ninguém estará só, porque andamos todos juntos, né? Então, ele traz para esse sentido, né? De que se tem um caminho, por que a gente tem que andar sozinho? É sempre bom ir nesse coletivo, né? Então, assim, esse é o caminho do conhecimento, esse é o caminho mesmo do Tapé Porã, que a gente já escutou em alguns cantos, né? Que é o caminho sagrado, o caminho,
da espiritualidade, né, que quando a gente faz sozinho, ele não dá o mesmo sentido, né, porque a espiritualidade, ela sempre caminha em coletivo, ela sempre traz, porque todo o fio que conduz a ancestralidade de quem começou, nós, né, tem que sempre atravessar por todos nós. Por isso esse significado, né, tão importante da gente conviver, da gente estar em coletivo, né, porque só um, para quem que vai passar, né, por quem que vai ser transpassado, né, essa linha, esse fio, né, do tempo também, para a gente nunca esquecer de uma ancestralidade que viveu, que vive e viverá por nós também, né? Entre nós e assim por diante. Então, assim, por isso é tão importante e a gente nunca esquecer que ao caminhar nunca estaremos sozinhos, né? Espiritualmente, fisicamente também. Quanto mais a gente está num coletivo, a gente também se reconecta, né? Com essa ancestralidade sempre. Então, Jaje Oi, Jopiwei. Vamos juntos, vamos todos juntos, né? Acompanhados um do outro, para a gente caminhar, né? Esse caminho aí, nosso, de todos nós também. Aqui também, Haequere ou Oi, daí sim, né? Por que que Oi não existe no, na primeira pessoa? Porque ele tem que estar sempre com dois ou mais, no mínimo dois, que é Nhande já mudaria, né? Então, assim, ele só existe no coletivo, que daria para falar Pende, Pede, Oi, Nhande, Jaje, Oi, ou, né, se for no sentido coletivo, fica Hae, Quere, Oje, Oi, Orer, Oje, Oi. Então, assim, se eu falar Tcher, Oje, Oi, não existe, porque daí é só eu. Então, ele sempre vai existir no sentido coletivo. Tem que ter mais de uma pessoa. Eu não posso falar Tche, de oi na primeira pessoa, no sentido de primeira pessoa no verbo. Então, ela acaba não existindo. No português, né, é muito mais fácil, assim, que daí acho que a gente estava falando sobre isso, né? Mas no Bra, quando tem um sentido, quando, por exemplo, quando tem os cantos, né? Se a gente for fazer a tradução dela, se não for 95% dos cantos, né? Se não for 100%, é 95% e mais um pouquinho para cima, que é só cantado no sentido coletivo. Não vai, é muito raro, ou se, né, ou se for um canto assim que é mais direcionado para algo e tal, daí sim, mas é sempre no sentido coletivo, que daí busca muito o Nhandé, né? Nhandé Quere, Pendé Quere, Ore Quere, né? Ele traz muito para esse sentido do coletivo, que é como se eu me fortaleço com todos, você se fortalece comigo e com todos, né? Então é muito nesse sentido. Nhama é olhar, enxergar, né? Tem duas coisas diferentes. Tem a echá, né? Que é de enxergar, tipo, e tem o maé, que é de nhamaé, que daí ficaria de echá, né? Nós enxergamos, ou nós olhamos, né? E poderia ser nesse sentido nhamaé, que é enxergar,
olhar, né? Ver o horizonte. Por isso que fala nhamaé. Nhamaé, que tem o nha de Nhandé, então nós. E aqui, omaé é quando é direcionado para, por exemplo, raé, né? Pode ser ele ou ela. Omaé. Amaé é tché. Tché, amaé, raé, omaé. Nhandé, nhamaé. Então, nós olhamos, ele ou ela olha, eu olho. Então, assim, nhamaé de Nhandé, né? Nha de Nhandé. De novo, tché, amaé, dere, maé, raé, maé, orero, maé, jadje, oi. Né? Ele traz para... Quando tem o tio em cima, ele sempre traz para o... a gente sempre escuta, né, essa absorção desse acento do tio e fica nasal. Quando tem uma letrinha que tenha o tio em cima, esse acento, ele acaba sempre, né, absorvido e se torna as palavras, né, nasal. Por isso que tchê, ama, mesmo que não tenha o tio nas outras letrinhas, acaba, né, esse acento em cima do né, contaminando essa palavrinha. Então, tché, ama, ele sempre fica nasal. E quando não tem, ele traz para mais aberto, não nasal, né? Então, jadje, oi, né? Ele tem essa diferença. Ama, jadje, oi. Então, assim, essas essas dicasinhas também é bem bom. Quando vocês escutarem uma música, quando tem o tio, sempre vai estar absorvido. Então, assim, Oma e Roma e ele traz sempre, né, parece que tá, tudo tem o tio em si. Jaje, oi, tché, que é bem aberto também, sem os acentos do tio. De também, mesmo que tenha o N aqui antes do D, vai ficar sempre em DR, não tem um, ou, por exemplo, quando fala BA, né? Muitos falam MBA, mas não tem, é BA. Então, ele é nesse sentido, tipo, parece que é contínuo, BA. Então, vocês podem treinar isso também, que daí quando falar rápido, fala BA. BA. Tentem praticar isso também em casa, daí facilita. Quando vocês forem falar rápido, você fala bua. Então, chema, querechu, tema, bua. Alguns verbos que é irregular. Não tem uma regra específica, por exemplo, de que quando há no sentido, né, traz o verbo nhandé, ele vai ter uma parte assim que fala, coloca o já. Por quê? Quando não tem esse tio aqui, que o torna nasal, ele vai ficar sempre o já. É essa regrinha só de observação. Então, assim, nhama, ele sempre vai estar no grupinho do nasal. Então, se for o já, é porque não tem esse acento para o tornar nasal. Então, ele sempre vai ficar nesse grupinho aqui mais aberto, né? Parece que não, o ar não sai pelo nariz também, né? Então, é essa mudança. Então, quem olha, omae,
olha para algo, né? Nesse caso, será indicado pela posposição re, que a gente sempre vê bastante, né, ore. E uma dica também bem interessante, vocês escrevem o rareriroru para ficar treinando o R, que para nós não tem o, a, a fala, né? Ali dos dois R's que vocês usam no português. Ele sempre vai ficar só uma noção de um, que é ere. Mais uma vez, uma enhandere, olhar para nós. Tem mais uma vez nessa mudancinha, né, de Nhamaen para Maen de Cha, né, de Cha. Tem o Nhamaen de olhar nesse sentido mais amplo, né, de olhar mais profundamente, de buscar, né, esse sentido ali, né, de não só algo físico que eu estou enxergando, né. Então, assim, quando fala Jai-cha, né, olho para a gente é Techa. Então, assim, por isso essa diferença e esse entendimento de que Techa, de Jai-cha, vem desse sentido mais olhar aquilo que a gente está enxergando, mas quando fala Nhama, né, vamos, Jai-cha, né, Nhama, então ele traz para é como se ele tivesse essa abertura, né, de ver o mundo de fato. Então, assim, só para aprofundar um pouquinho mais nisso também. Uma em Anderé, mais uma vez, olhar para nós. Então, aqui ficaria é uma em Anderé. Então, ele ou ela olha para nós, né? Para gente. Ama em Reche. Reche de Rae. Então, ele fica, né? Ele ou ela. Eu, que aqui a gente está identificando do verbo tche, esse a no início. Quando é no verbo da primeira pessoa, que é de eu, vai ficar sempre esse azinho na frente. Ela que vai identificar qual verbo que tá, né? Para a gente identificar, então. Ama enreche. Eu, o a que identifica, olho para eles, elas, né? Eles. Ele não é mais uma coisa bem interessante, que no Bua ele não tem palavras ou coisas que tenha no sentido do feminino e masculino. A gente identifica como quer, eles ou elas. Eu estava conversando com o Timóteo sobre tentar, e foi uma conversa bem interessante. Que quando fala Eiren, tá? Eiren, quando fala Taren, tá? A gente está falando tentar, então vem da origem da gente entender, né? De que tudo funciona, tudo está no sentido coletivo como uma colmeia. Cada um tem um papel, cada um tem a forma, mas um só ele não existe, não consegue sobreviver porque um depende do outro. Por isso que vem esse sentido, né, de tentar, que nesse sentido do que os insetos, os bichinhos fazem, né, de que é de se colocar no lugar, né, de colmeia, de matilha, né, os peixes, né, em cardumes. Então, é uma forma também
de proteção e uma forma também de fazer funcionar as coisas da forma que trazem, né, nesse sentido do coletivo, de fato, né? Então, assim, para a gente entender um pouquinho. Foi uma conversa super interessante, assim, quando ele falou, né, Tiramoiquere, né, Tiramoiquere que explicava um significado, né? Então, Nhaneretá, que também pode ser escrito Nhanderetá. Existem essas duas variações. Nhaneretá, Nhanderetá. Quando a gente fala em aldeia, a gente sempre vai se referir como Tecoá. E quando fala Nhaneretá, Nhaneretare, né, ou Nhaneambá, ele vai sempre se referir a essa casa celestial, né, o ambar de onde a gente vem, ou até Simbales, que é essa atravessa o grande mar e acessa, né? Então, pode ser nesse sentido também. Por isso, essa diferença de Tentã aqui embaixo e Irentã aqui em cima. Ambá, que é como se fosse uma réplica do ambá lá de cima. Então, é comum dentro da UPI, né, esse altarzinho, mas a gente não sei se chega a ser essa referência a ser correta, mas é o lugar onde fica colocada, né, o Pupuguari, o Baracamirim, os Petanguá, né, ali naquela parte onde sempre colocam, né, Tatatiná, que é a fumaça, e tem algumas regiões que fazem um altarzinho com cocazinho, ou onde se faz caraí, né, que é água sagrada ali com, com cascas, né, de árvores sagradas, que tem uma cor bem avermelhada. Só que tem um ambá lá de cima, pode ser o Palanhaneretã, e tem um ambá dentro da UPI que pode ser chamado de altar, né? Uma referência aí, mais ou menos, para vocês conseguirem ter uma referência. Então, só que a gente não pode chamar de altar a um ambá lá de cima, né? Então, só tem essa pequena diferença aí que traz para a gente ter um cuidadinho só. Então, agora a gente já vai ter uma noção a mais do que o Ambaraí tá dizendo para a gente, que ele está convidando a gente a fazer, né? Para onde a gente vai, para onde olhar, para onde enxergar. Jaje ojo pibe e vamos acompanhados um dos outros, né? Jaje ojo pibe e vamos acompanhados um dos outros. A gente ir juntos, caminhar juntos. Então, esse é o sentido de Jaje Oijupiwe. Jaje Oijupiwe também em algum lugar fala. Nhama e Nhanenetane, a gente já aprendeu o que é tentar e o que é rentar. Olharmos para a nossa morada, para a nossa, né, cidade celestial, né? Cada um sua crença, onde mora Oxalá, onde o Buda está, onde está, né, Deus, de onde os nossos espíritos vêm, né? E Porã Waipaeté, o Waipá, ele traz para esse sentido também de afirmação. Então, por isso que é mesmo muito belo, é muito bonito, é muito sagrado também pode ser, né? Tem o Iporã. Nhambate. Nhambate foi muito complicado a gente fazer essa tradução para o português, para algo que
que perto, porque não tem uma tradução dela sozinha, né? Tipo, uma palavra ali vai definir o que é Nimboati. Porque tem o Nhanhumboati, né? Que é se a gente for colocar para trabalhar os verbozinhos, mas Nimboati, ele traz para esse sentido de que quando vão na igreja, quando vão nos lugares que vocês sintam a presença de Nhanderu ou dos guias, dos ancestrais, dessa energia, vocês se colocarem nesse lugar de ser, de fato, quem somos. Então, assim, o Nimboati, ele traz muito para esse sentido. Bom, diariamente, quando a gente está convivendo, está trabalhando, está fazendo as coisas, a gente vai criando escamas, né? A gente vai criando bolhas, né, em cima, né, da gente, para a gente se proteger e tal. E muitas das vezes a gente esquece, né, de tirar essas casquinhas aí, nossa e tal. Então, quando a gente fala Nhemboati, ele traz para esse sentido de estar se disponibilizando a estar vulnerável, mas não, para nós a vulnerabilidade não é algo ruim, ele é algo que te proporciona a te colocar presente, a te colocar no lugar de aprendizado todas as vezes, porque nada a gente nunca, a gente pode viver para sempre, mas a gente nunca vai aprender tudo que tem que aprender. Todos os dias você se colocar na frente, no lugar que você sente essa energia, na frente de Nhanderu, Nhandetieté, e falar, eu estou aqui, me disponibilizando, estou aqui aberta. Então, me passe ou me faça sentir, ou vice-versa, a realidade, a verdade de quem sou, porque sou a verdade através, né, dessa verdade que é Deus, né, Nhanderu, Nhandetieté. Então, através deles estamos aqui. Então, Nhemboati foi muito difícil a gente fazer essa tradução mais ou menos que chegue, né? Porque ele traz muito para esse olhar também do autocuidado, do auto amor, desse autoconhecimento também, né? Então, assim, se eu estou ali ouvindo um canto, se eu estou ali no Opui, no rezo, por que que a gente está no Opui e a maior parte do tempo a gente passa em silêncio, a não ser nos cantos e nos rezos, porque a gente está ali, né, se dispondo, se colocando à disposição de escutar ou de sentir. Realmente tem que sentir, porque senão, se eu entrar ali e começar a falar ou não, né, eu vou estar impedindo que o que realmente eu tinha que ter pego, não deixado passar, porque daí eu, a partir do momento que eu falo de mim verbalmente, eu volto a ter, né? Não tem essa abertura que eu deveria ter no momento do silêncio. Então, é muito nesse sentido. Então, Nhambate, olhamos, nós solidarizamos, nós amparamos, né? Então, quem nos ampara? Amarupi, ai karama, maikatu, endukatu, karama, devu meme, cheruete, devu meme, cherutupa, cherutupa. Yeah.